né? De novo, quando eu trouxe a questão da cafetinagem, porque eu não lembro de onde que eu vi isso, mas essa noção de que a cafetinagem, ela é por lei proibida, né? Mas tem toda essa problemática que você trouxe. Mas, por outro lado, a gente tem as plataformas digitais que fazem esse mesmo tipo de serviço, digamos assim, e que aí. Mas Só aí que aproveita a brecha legal. Qual Sim. que é a brecha legal? Você se apresenta como o prestador de serviço da prostituta. Então, ela vai estar pagando uma empresa de pra tecnologia, esse né? serviço. É uma mesmo- empresa de tecnologia. Mesma coisa da Uber, iFood. Não é uma empresa alimentícia, é uma empresa de Agora, tecnologia. se a gente for voltar ao tempo, né? Vamos falar um pouquinho de história, né? Que as pessoas falam assim, agora os anúncios, internet tá tocando. Durante muito tempo, a renda dos principais jornais do Brasil era de anúncios de prostituta. Sim. Que era cobrado cada palavra, inclusive o tamanho do quadrado e a localidade na página do jornal. E passava. E passava. Sim. Vai. E falando também um pouco de cinema, né? Durante muito tempo, muita gente no Brasil que só tinha acesso ao cinema assistia pornô chanchada, Sim. né? Porque o cinema, você ir ao cinema era o hobby mais barato que você tinha pra fazer. Por exemplo, a Boca do Lixo, lá em São Paulo, tinha, se não me engano, uma rodoviária próximo, aí tinha muito trabalhador lá perto. Linha do trem. Sim, tinha um monte de produtora lá que já fazia distribuição. Então você juntava tudo naquele mesmo balaio, né? É. Era um espaço que inclusive antes de se tornar a Boca do Lixo, era um espaço gentrificado, elitizado Sim, e tudo total, mais, que porque depois... lá que passava o trem, a São Paulo Highway, acho que é isso, um negócio assim que era de onde eles levavam e traziam café, Sim, né? sim. Então a Luz antigamente era um lugar assim pomposo, Sim. sabe? Hoje em dia que a gente vê toda essa problemática de ser um lugar muito abandonado, inclusive com muita especulação imobiliária, né? É o projeto, na verdade. Sim, sim. Mas lá é até da hora porque, obviamente, o primeiro filme pornô do Brasil veio de lá, em 1982, né? Até outro dia eu lembro que eu tava falando pra você, você já assistiu tal documentário? Que acho que tem na Amazon, se não me engano, que se chama A Primeira Vez do Cinema Brasileiro. E lá eles falam como que foi bom demais, Muito bom bom demais. E esse documentário, ele é ótimo. Muito bom, muito bom. E eles falam mais ou menos, né, que, existia toda essa repressão, né, só que ao mesmo tempo, era um negócio, a pornô chanchada, tu pode falar muito melhor que eu, né? Era um negócio muito mais, às vezes, de brincadeirinha, de crítica, não sei o quê. Então você vê que às vezes a pornô chanchada por si só passava, mas alguns certos diálogos não passavam. Tem um filme que eu não vou lembrar agora, mas fala um documentário que... Ele sendo pornô chanchada, uma das únicas coisas que eles tiraram do filme foi uma cena de, tipo assim, o cara chega e fala: mas você estava portando aquele livro, Os 10 Dias que Mudaram o Mundo? Não, o escritor ele é americano, e não sei o quê. Então, tem meio que uma conversa assim, como se o cara fosse comunista. Sim. E isso não passou. Sim. A pornô chanchada passou. Sim. Então, acho que um pouco antes, né, teve... esse negócio dos censores, né, que eles tiravam algumas coisas e tal. E tinha um filme que acho que é Império do Prazer, ou Império do Desejo, não vou lembrar o nome. Carlos Jachembar. Maravilhoso. Império do Desejo. Ele passou no Festival Internacional de São Paulo naquela época, só que, tipo, o cara fala no documentário, eu censoro. Eles passaram na academia aquilo que era um exemplo do que não deveria ser aprovado. Sim. Aí, do nada, eles aprovaram, começou a passar em festival e tal. E aí, um dos caras lá na Boca do Lixo, ele viu aquilo, ele falou, eu não posso falar pra ninguém. Mas se deixaram isso passar, significa que se a gente fizer um filme assim, assim, assim também, né, pode passar. Sim. Então eles foram lá, eles correram, fizeram tipo assim, tudo em no máximo uma semana. Era a lógica de produção da Boca do Lixo, era essa. Total. E era isso, você não podia falar pra ninguém. Porque vai que alguém corresse na tua frente e faria e ficava com crédito. O Carlão, que é o diretor do Império, ele até fala que ele fazia os filmes assim, em dias e semanas, pra ele terminar logo, pra já mandar pra censura, pra já fazer o próximo, pra agilizar o processo, que quanto mais tempo, mais rápido ele fizer o filme, mais chance tem dele conseguir passar. Porque inclusive essa lógica de produção rápida, ela era um dos motivos que fazia que muita coisa passasse. Sim. Por conta Sim, e era o absurdo pornô chanchada, né? Pra gente ver como que também a ideia do que era sexo explícito, relação de fato sexual, o que era... O que é o erótico e o que é putaria, né? Eu detesto. Ai, gente, tem uma antipatia. Nossa, vira pra mim, porque o erótico... Aí eu já tenho até aquele meme de levantar os olhinhos assim, tipo... Porque é isso, é fazer uma distinção social, né? Sim. Sobre isso, né?
Tem um professor que eu Jorge adoro, Leite. Jorge Leite, que é a tese dele, né? Que ele fala exatamente sobre isso, essa distinção que começam a se fazer sobre o erótico, né, o pornográfico, o obsceno, como que isso também vai se tornando uma distinção social, principalmente depois do porno chanchada, quando a gente também tem essa ideia da popularização das pessoas para o acesso a esses corpos, a essa ideia, a esse tipo de mercado, né? Sim. Que a gente tem também, por exemplo, que as pessoas falam se o funk é ou não legítimo, se isso erotiza, tá erotizando, assim sexualizando. O próprio Jorge Leite, ele fala, Shakespeare era tido como pornográfico, né? Sim. Que são as duas palavras, erótico e pornográfico. Até mesmo pela etimologia delas, é um negócio diferente. Erotismo vem de Eros, né? O deus do amor e não sei o quê, então seria um negócio mais... A ideia do sublime, do acesso aos prazeres e do seu autoconhecimento. Só que se você volta muitos séculos no tempo, a mulher que mostrava canela já era algo muito erótico. Exatamente. Para algumas sociedades ainda é assim hoje, inclusive. A dança do frevo era tido como erótico. Shakespeare era tido como erótico. Algumas novelas que a gente passa hoje, se fosse há 10 anos, seria, tipo, um absurdo, sabe? Vou te falar que nem tanto do jeito que tá. Porque, assim, vai voltar a Tieta, né? Já estamos falando aberto. A própria presença de Anitta, que a gente tava falando mais cedo, você passa hoje um escândalo. Hoje em dia tá mais casto, né? Mas agora, por exemplo, tá tendo vários cortes aí, tá uma polêmica do mundo da galerinha noveleira, né? Porque tá tendo vários cortes por causa da nova direção da grande rede aí, né? Que começou a tirar várias coisas porque tava achando demais. E eu fico pensando, meu Deus, ninguém passou pela década de 90, né? Porque assim... Se pensar na década de 70, então fudeu. Né? Tipo, meu Deus, a década de 90 era... Sim. Puro corpo na televisão. Sim. Tem suas consequências. Podemos discuti-las, mas... Mas é uma tendência global, na verdade, que a gente discute bastante, que essa noção de uma... Apagamento do desejo, da libido. Da libido, tudo tem saído do cinema. Mas sobretudo do cinema mais comercial. Muito sentido. As pessoas às vezes perguntam isso muito pra mim. Falam, Carol, mas por que tá rolando? Tem um autorzinho muito bom também, carequinha, chamado Michel Foucault, que ele fala sobre isso em História da Sexualidade, né? Ele é um careca ótimo, gente. Adoro ele. Mas ele fala sobre isso, a ideia do dispositivo da sexualidade, quando ele vai falar no primeiro volume da vontade do saber, né? Que tem essa curiosidade, etc. Mas, assim, em momentos quando a gente também tem muito avanço das discussões à pauta, a gente também tem essa contra-força também, colocando certos debates e também colocando tendências pra gente fazer essa disputa do sexo, né? O negócio meio efeito mola, né? Estica muito, mas aí comprime. Então ele vai contar exatamente isso, né? Nos 4 volumes do História da Sexualidade pra falar um pouco disso, desse ciclo que acontece mesmo. Então... E é muito engraçado a gente acompanhar isso, assim, é um produto também social de vários momentos que a gente vivenciou aí, vamos colocar a partir principalmente de 2013, mais ou menos, quando começa, assim, uma visibilidade também muito grande da bancada evangélica, um pouco do afrouxamento que teve no segundo governo da Dilma. Pra mim, assim, o mais do ápice, quando a gente fala de sexo, a gente vê o nível, foi uma campanha do Ministério da Saúde de 2013, que o Padilha era o ministro da Saúde. E o que aconteceu? Um ano antes, o Movimento Brasileiro de Prostitutas tinha rompido ligações com o Ministério da Saúde. Por questões de pouco espaço, de diálogo, de discutir sem ser somente pelo sexo, pelo Ministério da Saúde. Elas queriam estar discutindo na época dentro da Secretaria de Políticas de Mulheres, dentro do Ministério do Trabalho, de Segurança Pública, Planejamento, enfim, tal. Falaram assim, a partir de agora, então, a gente não vai fazer mais parceria, nós não vamos mais disputar os editais. Sim. Depois, Gabriela Leite faleceu numa tentativa de voltar a dialogar com o Movimento Brasileiro de Prostitutas, né? O departamento, na época de HIV e AIDS, envia uma representante para fazer esse diálogo, para fazer a campanha do Dia Internacional da Prostituta. Então, elas começaram a criar várias falas sobre a questão de saúde, Dia Internacional da Prostituta, e teve uma militante do NEP que escreveu a frase, sou feliz sendo prostituta.
Isso foi levado pra parte lá de diagramar, não sei o que. Alguma pessoa que estava trabalhando lá já tinha botado, vamos colocar, o estagiário botou pra rodar isso, colocou nas redes. Quando isso caiu nas redes, lógico, teve um alvoroço do caramba, porque é isso também, a gente estava com o Marcos Feliciano na Comissão de Direitos Humanos. O Padilha imediatamente pede para tirar essa campanha e falar assim que era inconcebível, né? Ter uma frase como essa, que isso não... Que não era a mensagem que eles queriam passar. Não era a mensagem que queria passar, porque essa ideia da prostituta ser feliz com o seu próprio trabalho, né? Como assim? Ela não é uma pobre porque coitada, entra sabe? também com essa ideia Não de tem quando escolha. você fala positivamente do seu trabalho, pode ser interpretado como aliciamento, que entra na questão do Código Penal, né? Então, você tem que falar só coisas negativas, né? Então, ali já começa também uma mudança da concepção que a gente tem de sexo. E aí, a gente tem várias questões. Mas o que eu fico sempre impressionada agora, assim, como nunca, é como voltou essa ideia do sexo repressivo, sexo ruim. Porque, assim, é muito importante a gente falar sobre crimes sexuais, sobre consentimento, mas como que a gente está pautando isso para não virar também um debate que agora que está vindo muito forte no Brasil, que veio nos Estados Unidos na década de 70, sim, né? Da ideia do sexo como opressão, como subordinação, né? Sim. E etc, tal. E aí começa também o mercado a aproveitar disso, de pensar, de vender o que é o sexo bom e o que é o sexo ruim. Sim. E aí também tem uma outra autora que eu gosto muito, que é a Gayle Rubin, que é um artigo dela falando sobre, pensando sobre o sexo, que ela vai falar sobre essa ideia das hierarquias sexuais, né? Como que começam a determinar o que é sexo bom e o que é sexo ruim. E aí tem uma frase dela que eu adoro, né? Que ela fala assim: a qualidade do sexo, ela não deveria ser medida pelas práticas sexuais que a pessoa está fazendo, mas se pensar como que essas práticas estão sendo construídas, se elas estão sendo construídas de forma consensual e democrática. Porque, por exemplo, Lana, o que ela faz é considerado um sexo ruim, né? Vendendo imagem, cosplay, fetiche, etc., que está longe desse sexo meio convencional, heterossexual, reprodutivo e etc., porque a gente... né? Porque a gente teve essa parte da revolução sexual que fala sobre o sexo fora do âmbito reprodutivo. Mas a gente ainda não conseguiu avançar também que o sexo também pode ser comercial. E a gente tem que pensar com que modelo a gente está discutindo, como que fazer esse sexo comercial, sabe? Perfeito. Agora, toda essa noção desse ilibamento, dessa castação do cinema contemporâneo, da produção audiovisual, mas não só no cinema. O cinema é só uma reverberação da indústria da cultura. Quando teve aquele negócio do filme das pobres criaturas que o pessoal saiu porque tinha essa cena de sexo. E nem é um filme assim, sabe? Porque porque eu até falei isso no meu texto. Ele parece ser um filme muito, porque hoje é nada, né? Mas se a Pobres Criaturas estivesse lá na década de 90, era mais um filme. Era mais um filme que trata de sexualidade e tudo mais. Só mais um. Mas, enfim. Eu sinto muito, assim, que... isso é uma noção... Você trouxe todo um aspecto do Brasil e tudo mais, mas eu sinto muito que essa é uma noção internacional e isso tá... E aí você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas está intimamente ligado à crise de 2008. Ali em 2008, né, nos Estados Unidos, e que no Brasil vai reverberar justamente nessa época que você tá falando, 2012, 13 e tudo mais. É quando chega aqui, né, a Marolinha. E que chega aqui, exatamente. Que a crise de 2008 nada mais, nada menos é do que em momentos de crise, a gente sabe que alguém vai pautar essa classe trabalhadora que tá sentindo a chibatada nas costas, e quem tende a pautar essa classe trabalhadora é a extrema-direita, essas ideias reacionárias, conservadoras, que, enfim, vão reverberar um tanto nessa noção mais conservadora do sexo também. E a gente não consegue criar um espaço de disputa, sabe, Fê? Uma coisa que eu falo muito assim, porque a esquerda, de modo geral, também é moralista. Sim. Então a gente não conseguiu criar um campo de disputa aí pra gente discutir de fato sobre os sentidos do sexo. Não à toa, por exemplo, teve as manifestações de 2013. Aí depois de 2014, a gente também teve as manifestações da Copa das Olimpíadas. O que reverberou, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que teve
várias repressões contra as prostitutas aqui. As prostitutas querendo ganhar dinheiro, porque era a época de ganhar dinheiro. Copas, Olimpíadas, etc. E prevaleceu o discurso de tráfico de pessoas, turismo sexual, exploração de criança. Mas, por exemplo, o pessoal não falou, assim, da repressão policial que teve em Niterói contra a prostituta, que as prostitutas apanharam e foram presas, né? Como que esse discurso também estava ali favorecendo e que atrás da prostituta, né, a puta imaginada que a gente estava falando que o pessoal adora proteger, não protegeu. E quem que estava lá, né? E aí, nesse campo que a gente poderia falar sobre, etc., aí tem esses momentos, né, de consenso entre esquerda e direita. Eu falo, o sexo une esquerda e direita. Sexo, proteção de crianças e adolescentes, né, e etc, tal, é a mesma bandeira moral. E agora a gente tá vendo isso, por exemplo, muito na ideia do vício em pornografia, por exemplo. Sim. Esse corte foi uma loucura, né? Mas mais louco ainda é você não aproveitar o conforto que são as peças da Insider. As peças Insider são anti-odor, respiráveis, ultra duráveis e não desbotam com o tempo. E eu tô falando real pra vocês, isso aqui é confortável demais. Eu tô usando aqui a Tech T-shirt da Insider, o Everyday Shorts e a cuequinha, que eu acho que é a peça favorita. E a Insider antecipou a Black Friday lá no site. E usando o cupom do Desencontros BF, você garante até 40% de desconto. Então já acessa o link na descrição desse vídeo e adquira a sua.